Boa noite, dicas da Pro Monique. Luana, minha querida, boa noite. Luciene Diniz, boa noite. Facebook, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Já vou pedir, compartilha. Coraçãozinho. Facebook também. Chama mais gente aí. Boa noite, Lu. Na nossa casa. Bora lá? Eu tô com filtro hoje, ó. Hoje tava usando uns filtros, vocês viram no meu history? Aqui no Facebook não tem filtro, ó. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Só falta você deitar. Boa noite, Márcia Terezinha. Vamos curtir, vamos compartilhar para ver mais gente. Vamos espalhar conhecimento. Bora lá? Balançando os flores do varal, a casa é sua. Você não chega agora. Até o pé está de ponta cabeça, porque você demora. Eliane Vaz, boa noite. Porque não chega logo. Chega logo, vamos, povo. O peso desse relógio. Adoro. Gente, vocês que estão na minha casa, semana que vem não vem me visitar não, porque nós vamos entrar em reforma aqui. Vai ficar o caos. Boa noite, Eliane. Vai ficar o caos da pintura, da reforma, da decoração. É verdade. Não me falta banheiro, quarto, lavagem, sala de jantar. Oh, Deus. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live? Cadê meus anjos? Juliana, boa noite. Cristiane. Oi, Cristiane, sou do Amazonas. Uau, Cris. Seja bem-vinda, minha querida. Do Amazonas. Você tem aula aí? Conta pra mim, conta pra nós. Só falta ela ser um lar. Seja bem-vinda, minha casa, sua casa. Minha casa, sua casa. Só não dá mais pra tanto esperar. Os pássaros voltarem a cantar. E a nuvem desenhada. Adoro, vocês estão curtindo. Muito obrigada. O Instagram distribui quando vocês curtem. Tá? Por isso a gente pede. Venha, a casa é sua. Chega agora. Tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua. Porque não chega logo. Nem prego aguenta mais o peso desse relógio. Eu sou péssima pra cantar. Ainda bem que eu não vivo disso, né? Porque você não chega agora. Boa noite, boa noite, boa noite. Compartilhando saberes, boa noite. Vou assinar pra quem colocar de mim, eu vou assinar, tá bom? Facebook, eu tô com o Instagram aqui do lado, ó. Com o celular. Tá acabando nação. Hoje eu mudei o lugar, vocês estão vendo? Dei uma mudada. Começou a dar umas mudadas aí. Boa noite! Mônica, boa noite. Acabou o nosso Arnaldo. Oiê, Mônica, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Acabou o nosso barulho, da casa é sua. Eu sempre convido vocês a entrar na minha casa vai entrar em reforma. Não é reforma, não, é decoração.
deixa eu abrir o stream. Voltamos, deu uma queda aqui na internet, tô de volta. Voltou no Facebook. É assim a vida da gente. E aí, quem chegou aqui pela primeira vez, fala aí para mim, sejam bem-vindos, eu sou Edilane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, e tem mais umas coisinhas aí, mas isso basta. E a gente sempre trata de educação aqui, tá? Eu tô de olho aqui no Facebook. Gente, no domingo é o meu dia oficial de live, imagem congelada. Eu tô com meu outro celular ligado aqui, para mim tá ok, ó, eu vou mostrar, ó. Tá? Tô assistindo por aqui, para ir acompanhando aí como que está. Vocês vão me dando retorno se tá ok, tá bom? Tomara que dê para ir até o fim. Então, vamos lá. Congelou mesmo. Não, agora voltou. A minha imagem voltou. É a internet. Aqui tá bom, a Eliane tá falando que bom. Ai, vamos lá. E vocês sabem, quem me acompanha sabe que a internet é boa, os filhos querem jogar, então eles pagam a top da top da top, mas vocês sabem que não entrega top, entrega, mas mesmo assim cai, tá? Então, vamos lá. Hoje eu coloquei um tema aí pra gente falar de jogos, né? Nós falamos esses dias de jogo na alfabetização, e eu falei, vamos fazer de jogos na matemática, porque também utilizamos jogos na matemática aí. Mas o que eu estava dizendo, curta, compartilhe, quem me manda acenar eu respondo, hein? Rita, boa noite. Por quê? Quanto mais você curte esse coraçãozinho aí, quanto mais você pega esse compartilhar e manda no direct aqui, mandando no Messenger, o top do Mark Zuckerberg na sua plataforma, o algoritmo instalado entende que é um conteúdo de relevância, não é nenhuma bobagem, que as pessoas têm interesse, então ele distribui mais, tá? Então, o meu lema é espalhe conhecimento, sempre trago para vocês aí conhecimento que possa ajudar na sua prática, no seu dia a dia, e você pode me ajudar espalhando isso daí também, curtindo mesmo, tá bom? Mas, se você curtir, de verdade, se for de verdade, tá bom? Eu espero que sim. Então, vamos lá, meninas, meninos, coloquem aí de onde vocês são. A Cristiane já falou um oi aqui para mim, dizendo que é do Amazonas. Eu fico muito feliz de falar com pessoas de todo o Brasil. Ai, gente, dá uma vontade de viajar, né? De conhecer a Dani, meu anjo aqui do Instagram, que toda live tá comigo, tá sempre me acompanhando. Esses dias, uma live ao vivo que eu fiz de manhã, ela fez uma promessa para mim que quando acabasse a pandemia... Tá. Ai. Promessa feita, eu quero, hein, Dani? Então, vamos lá, meninas, meninos, tá dando problema no Instagram. Instagram travando. Rondônia, Pato de Minas, Minas Gerais. Meu Deus, Mineirinha. Que legal, Mônica. Não conheço Minas. Rondônia também não. Então, vamos lá falar de alfabetização nos jogos aí. Ó, vamos, quem aqui que tá aqui, que assistiu a live dos jogos da alfabetização da Lucidade, Rio de Janeiro. Ai, que delícia ir pro Rio de Janeiro, né? Vontade de ir pro Rio de Janeiro. Iguaraçu, Pernambuco, Betim, Minas Gerais, Luana. A Luana tá sempre aqui comigo também. Berzonte. Boa noite, Cisabel. Sandra Nunes, boa noite. A Delma, uma querida que tá sempre aqui comigo já também. Aí, tá convidada, viu? Comer pão de queijo com linguiça. Nunca comi. Menina, eu amo pão de queijo. Deixa eu contar uma história para vocês. Aí, esse começo do ano passado. Eu fui numa formação e acontece que eles ofereciam pão de queijo o dia todo. Então, você entrava no elevador era como se fosse um resort, um hotel top. Não vou nem falar o lugar, não, mas é que presta. Curto muito suas lives e sigo. Ai, que bom! Isso mesmo. Suaia, eu amo esse nome. Suaia, esse dia eu tava pensando, não sei, cadê a Suaia? A Suaia não veio mais. Eu não sei porquê, eu amei esse nome, Suaia. E eu fui nesse curso e eles ofereciam pão de queijo. Então, nos intervalos entre um palestrante e outro, tinha pão de queijo. Aí tinha aquelas mesas de café, rechoco, pão quentinho, Mônica, uma delícia. Mas não é o seu aí, aqueles pão congelado, a gente sabe, né? Você entrava no elevador, tinha lá, leve pão de queijo congelado para sua casa.
eu comi tanto pão de queijo, que eu vim meio assim, enjoada. Ai, na volta no carro, eu não sei, porque eu tava com medo de passar mal. Que eu falei, gente, eu acho que foi aquelas pessoas que come um buffet maravilhoso, que você come, e depois você fala, acho que o pão de queijo me fez mal. E aí eu fiquei uns dias sem querer pão de queijo. E eu falei, não aguento mais ver pão de queijo. Mas passou, voltei, amo pão de queijo, mas com linguiça eu nunca comi. Então vamos lá. Ó, vamos falar dos jogos. Na alfabetização, né? O PENAI que trouxe bastante sobre isso pra gente. Quem aqui fez PENAI que sabe. A questão dos jogos na alfabetização. A questão do letramento entra aí também nas outras questões das outras áreas. Eu tenho que ficar de olho na hora, gente, porque senão eu tô fazendo umas lives muito compridas e eu não consigo finalizar. Quando a gente fala de alfabetização, a gente está realmente falando de leitura escrita, tá? Alfabético e ortográfico. Vamos esquecer do ortográfico, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala disso, porque basicamente a gente se reporta a ele, a língua tem muito peso, a gente sabe disso, porque se eu não leio, se eu não à noite, eu vou ter uma defasagem aí, porque para eu entender voltamos, gente. Tá caindo aqui a internet do Facebook toda hora, ok? Não sei o que tá acontecendo, mas segue aí. Depois eu edito, tiro esses cortes, corto essas partes aí e a gente volta. No Instagram está tudo ok. Vamos lá. As meninas do domingo já ficam preocupadas, porque sabe que todo domingo a gente tem a live, mas fica salva. E se eu não conseguir perder aqui, tá bom. Eu não tô conseguindo salvar ultimamente, né? Mas a questão do letramento matemático, então, a gente tem que cuidar dessas resoluções.
Por exemplo, a gente tem uma fala muito assim, né? Para que eu estudei aquilo? Para que eu estudei? Sei lá, vamos pensar em alguma coisa aí. Porque eu não uso, nunca usei aquilo, nunca usei aquela equação, nunca usei aquela regra. Raiz quadrada e assim por diante. Porque também nós não tínhamos essa visão e essa concepção de educação que a gente tem hoje, que a gente está ampliando para isso e buscando isso, que é valorizar as questões da função social. Se pensássemos nisso quando a gente foi alfabetizada, quando nós estávamos lá na escola, no ensino fundamental, ia pensar como? Olha, eu estou te ensinando isso, mas você vai usar assim, é nesse momento que você vai usar para fazer matemática, se a gente pensar, eu não sou da área da matemática aí, tá? Mas se a gente pensar, boa noite, quem entrou, Vanessa, Rose, professor André Carvalho, estou dando uma cenana para vocês, Elaine, Alexandre, Vitória. Mas a gente pensar, tem matemática em tudo. As exatas, elas aparecem em tantas coisas que a gente nem faz ideia que tem conceitos físicos, matemáticos, e a gente não aprendeu a afinar o olhar para isso, né? Então, a gente acha que a matemática é só contar, eu fazer algum trâmite financeiro, não perder dinheiro. Então, a matemática fica muito nas operações, né? Mais valorizado, né? Da questão dos campos multiplicativo e campo aditivo, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. E a matemática é muito, muito, muito mais que isso. Então, a gente tem que trabalhar também a matemática para o letramento, para a função social, tá bom? Então, isso é muito, muito importante de você anotar e da gente pensar sobre isso. Então, trazer essas atividades para a sala de aula que vá fazer o aluno fazer essa relação com a vida dele na comunidade, com a vida dele no dia a dia. Por exemplo, né? Pegar aqueles panfletos mesmo de mercado que a gente usa na alfabetização para tantas outras questões, para a escrita, para a língua, trazer para os números. Então, a gente pode associar isso, né? Quantidade mesmo, a gente pode também trabalhar associado à língua com a matemática. Tem a questão da interdisciplinaridade. Então, o que acontece? A gente pode trabalhar a ludicidade. Lembra que eu disse para vocês da ludicidade sobre o que é ser lúdico, né? Lúdico é uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa, que me dá prazer. Então, eu tenho que sentir bem naquilo. E os jogos e as brincadeiras trazem isso para o contexto do ensino. E a gente tem que usar muito disso, para a aula não ficar uma aula chata, para a criança ter motivação, e para a gente também, enquanto professora, eu sempre falo isso, porque não tem que ficar penoso só, não ficar penoso só para o aluno, para nós também, o professor também. A gente também tem que ter prazer naquilo que a gente está fazendo, mais do que a gente tem. Boa noite, Gi. A Gi chegou, uma querida daqui de Bastos. Trabalhou comigo ali na escola, né, Gi? Aí veio a pandemia, ninguém mais se viu. Então, essa questão. E tem como fazer isso nos jogos, Gilane? Tem. Nós falamos algumas coisas aí sobre os jogos, né? Eu trouxe, tá no meu feed. Quem não viu essa live, tá no feed, tá no YouTube, que eu sempre mando pro YouTube. E tem também uma postagem que eu fiz logo na sequência que eu prometi para vocês, sobre as referências que eu trouxe na live de jogos. E... tá dando tudo errado aqui no meu Instagram agora. E vocês verem a diferença entre jogos e brincadeiras. Qual a diferença de jogos e de brincadeiras? Quando eu estou jogando e quando eu estou brincando? O que caracteriza a brincadeira e o que caracteriza jogos? Porque eu posso usar jogos e eu posso usar brincadeiras. Então, uma coisa bem diferenciada aí de um de outro, para a gente falar aqui rapidamente, não voltar em coisas que nós já falamos, são as regras. O jogo tem regras. A brincadeira, não necessariamente. Às vezes, a brincadeira precisa começar a ter algumas regras quando eu tenho muitas pessoas participando, que eu preciso organizar. Mas não necessariamente. A brincadeira é mais livre, a brincadeira é mais solta, e não tem tanto essa questão das regras. Ela pode ter, mas não tem. Jogo, não. O jogo sempre tem uma regra. E vai ter um vencedor, né? Então, a gente pode e deve usar os dois caminhos aí para trabalhar essas duas estratégias. E aí, eu anotei aqui algumas coisas que a gente pode fazer na matemática, que eu acredito que vocês já façam. E vocês vão colocando aí para mim também,
Dilane, eu já faço isso, Dilane, eu faço aquilo. Às vezes vem ideias, tanto para mim quanto para quem está aqui acompanhando, de que a gente pode fazer aí nesse ensino fundamental e também na educação infantil para a gente brincar. Ó, uma coisa legal que dá para a gente fazer até na aula remota, boliche. A gente faz boliche de letras, por exemplo, na alfabetização. A gente pode fazer boliche de números e quantidade. Eu posso usar esse número para fazer campo aditivo, campo multiplicativo. Depende do seu planejamento, da sua intencionalidade. Eu posso fazer a soma. Nós vamos derrubar o boliche, vamos somar. Quem tiver mais, ganha. Eu posso dar um número alto, porque eu sei as peças que tem do boliche, a soma do boliche vai dar tanto, eu sei disso como professor, planejei. Eu dou um número maior, isso para turma maiores, tá, gente? Eu vou falar de modo geral, que você tem que adequar ao segmento que você trabalha. Mas aí, por exemplo, eu tenho um número lá, 100, e eu sei que as minhas peças do boliche vai chegar, se eu somar todas, vai chegar nesse valor, ou próximo disso. Então, eu vou derrubar e eu vou tirar. Olha, vai ter dois momentos aí. Ele vai ter que somar o que ele derrubou e depois ele vai ter que subtrair de um total que você já previamente deu. Então, são dois momentos aí de problematização na matemática com jogos para eles fazerem. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com 2 grupos, porque uma criança só pensar isso talvez é muito mais desafiador, dependendo do segmento que você tá. Você agrupa com aquele que tem mais saber, um para um lado, outro para o outro, e a gente faz essas divisões, e o grupo todo tem que chegar num resultado e compete, por exemplo, né? Então, é uma forma da gente fazer. Então, eu tenho que pensar nisso e pensar um pouquinho além, não só no tradicional. O boliche pode virar várias estratégias. Eu posso fazer isso com fração? Eu posso fazer isso com fração, né? Eu posso pôr algumas frações. A fração que for derrubada, a criança tem que resolver e me dar o resultado. Eu amo essas brincadeiras com matemática. A Rô usa bastante, a Rosana. Ela sempre comenta aqui nas lives com a gente, né, Rosana? E dá para ver lá no Instagram dela também, que ela faz a aula com as crianças e ela utiliza mesmo os recursos dos jogos. Então, eu posso colocar, por exemplo, num boliche, vários conteúdos matemáticos. Não só contar, não só somar. Eu posso pôr multiplicação? Eu posso. Tá, o número os números que ele derrubar, ele vai multiplicar entre eles. Por exemplo, eu derrubei o 3, o 6 e o 1. Então, 3 vezes 6, ele vai fazer a conta, depois vezes 1, o resultado vezes 1. Então, eu vou trabalhar tanto o campo aditivo, que é subtração e adição, e o campo multiplicativo, que é a multiplicação e divisão. Então, isso depende muito de como você vai planejar. Tá vendo como o planejamento é o norte aí? Então, eu posso jogar várias vezes. Aí você vai falar, nós vamos jogar boliche hoje. Ah, professora, de novo. Mas hoje é diferente. Hoje eu trouxe um desafio muito mais difícil. E também tem a progressão. Você vai ampliando esse desafio para as crianças. Jogo adição, subtração com o meu filho. Muito bom. É muito, muito bacana, né? Por exemplo, a gente pode fazer um jogo de memória de uma adição e o resultado? Posso. Eu posso fazer um jogo de memória de divisão? Posso. Eu posso fazer um jogo da memória. Em um eu coloco a quantidade, no outro eu coloco o número para fazer esse pareamento? Posso. Então, se você pensar no que nós falamos da alfabetização, você só traz para um outro conteúdo. E aí a gente tem que fazer essas adequações. Eu posso colocar várias coisas nisso daí. E não é tão diferente do que você já faz lá na alfabetização com as letras, por exemplo, com as palavras, né? E eu tenho que ir adequando isso e eu vou usando esses recursos. Então, o jogo do boliche é um. E dá para fazer online. Tem muita gente me pedindo sugestão online. Então, o jogo de boliche online, por exemplo. Você pode fazer, você está fazendo aula online, faz o pino lá na sua casa, você vai filmar jogando, você vai filmar os que caíram, eles vão lá na casa deles individualmente, cada um fazer a conta, seja de adição, por exemplo, e vai fazer uma plaquinha, colocar no caderno e mostrar, sem falar. Por exemplo, sempre aumentando o desafio para ele. Legal, Rô. A Rô prepara para o filho dela, ela está dizendo.
E é importante isso, aumentar o desafio. A criança já está dando conta daquilo, eu preciso preparar um desafio maior. Boa noite, boa noite. Então, por exemplo, dá para fazer o boliche online, assim como dá para fazer das letras também, né? Então, dá para fazer dos números. Eu estou trabalhando lá com crianças menores, eu preciso trabalhar ainda a quantidade, essa relação número-quantidade, eu faço de número-quantidade. Ah, os números que caíram aqui, nós vamos pegar, agora você vai desenhar aí para mim. Olha, aí você mostra um boliche, tá lá, o número 5. Que número é esse? Desenha aí para mim. Triângulos, já trabalha a forma. Desenha, esse outro caiu, esse outro pino a professora derrubou. Que número é esse? É o 7. Desenha aí para mim 7 círculos, por exemplo. Então, são adaptações que a gente faz para o online também, tá? Então, dá para trabalhar muito bem com o online. Pega varetas, é uma coisa muito boa para quantidade também, se você precisa trabalhar. Vai pegar e contar esses materiais. Não só de quantidade. Então, a gente tem outros conteúdos aí na matemática. Classificação, seriação, tudo isso eu posso fazer através de jogos, através de desafios para as crianças em grupo, em dupla, e eu vou revezando esses agrupamentos e variando nisso também, tá? Jogo do boleto. Bingo. Bingo é uma coisa que todo mundo faz, né? Certeza. Mas você faz bingo do quê? Só de números? Dá para fazer bingo de adição, bingo de subtração, bingo de multiplicação. Você vai fazer a conta, eles vão colocar números, pode ser, eles colocam um número na cartela, e você dá a operação para ele fazer. Por exemplo, 5 mais 3. Qual que é o resultado? 8. Quem tem 8 na cartela, marca. Quem não tem, não marca. E eu posso fazer só de adição, só de subtração, só de divisão, só de multiplicação, ou eu posso depois juntar tudo, para ver como eles sabem e diferenciar também essas questões da conta. Posso fazer isso com fração? Posso. Posso fazer bingo de formas geométricas para os pequenos lá que estão começando, conceitos matemáticos? Posso. Então, são jogos que a gente usa, bem tradicionais, e que a gente vai adequando. É que às vezes a gente pensa assim, bingo, você só pensa no número, né? Mas a minha criança já sabe número, eu vou trabalhar isso com ela. Ok, ela já sabe número, mas você já pensou em fazer um bingo onde tem a resolução de problemas? O resultado está lá no bingo? Quem está lá no bingo acerta? É uma adequação que a gente faz para as crianças. Deixa eu ver o que eu marquei mais. Dados, gente. O dado é muito, muito prazeroso. Dá para jogar com os dados muita coisa. Dá para a gente montar trilhas. Do mesmo jeito que eu estou falando desses conceitos aí, eu estou falando do básico, tá? Mas você pode montar trilhas de jogos com sulfite, com resolução de problemas, e a criança vai jogando esse dado e vai caminhando para ver quem ganha essa trilha. E o próprio número de dados, que você tem que trabalhar número ainda, conceito de número e quantidade, você faz jogos de dados. Pode ser com 2 dados, pode ser com 1, não. 2 dados, com 3 dados, com 4 dados, você vai aumentando o desafio. Ele joga e ele tem que somar o que caiu, por exemplo, né? Se você monta uma trilha na sala só com os dados, ele pode até desenhar com giz no pátio, na casa. A criança pode fazer isso até em casa. E joga os dados e caiu lá, ele vai ter que andar 2, 3 casas. Aí pode ser um dado só. Mas esse é bem simplesinho para o começo mesmo, né? A adição com dados é perfeito, sim. Dá para fazer muita coisa aí com o dado. Tanto subtração também, Rô. Você pode pegar um dado, a primeira jogada você soma, a segunda você subtrai do que você já... Aí você joga um dado, por exemplo, para ficar sempre uma quantidade menor para subtrair, né? Então, você joga 3 dados para somar, você joga 2 para subtrair, por exemplo, né? Então, você tem uma continha aí, uma resolução de problemas sem aquele tradicional, um número em cima, um número embaixo, põe até o risco, o sinal do lado esquerdo e a gente resolve o problema. Então, é sair desse tradicional, é sair disso daí, né? E as situações levadas mesmo para o contexto social, porque não contagem de objetos, retirada de objetos, pareamento, classificação de formas, de tamanhos, de texturas, de peso, tudo isso entra nos conceitos matemáticos, né? E não se esqueçam que os jogos permitem, desculpa, minha garganta, permite uma outra coisa muito importante que a gente trabalha desde o primeiro ano, desde o infantil,
que são essas noções de multiplicação, de divisão, e quando você faz, por exemplo, vamos jogar dado. Eu e a Emília, que entrou agora, estamos jogando dado. A gente está com 2 dados. Então, ela joga o dela, eu jogo o meu, e a gente vai pontuando. Eu vou pondo isso numa tabela. Então, esse conceito de ler tabelas simples, ler e construir tabelas simples, ler e construir tabelas de dupla entrada, que eu tenho que ler tanto na vertical quanto na horizontal. Então, isso são conceitos, você não vai falar, olha, aqui tem um gráfico, nós vamos fazer um gráfico, que é aquela coisa toda, mas você já vai introduzindo conceitos, a criança tem que olhar para isso. Isso aí é conteúdo de primeiro ano, né? Então, usem os resultados dos jogos que você faz para transformar aquilo numa tabela, transformar aquilo num gráfico, e a criança conseguir aí problematizar isso, e você fazer aquelas questões, porque ela tem que olhar na linha, ela tem que olhar na coluna, e assim por diante. Então, aproveitem os jogos e as brincadeiras, mais os jogos, brincadeiras não, desculpa, para você pegar resultados e transformar isso em gráficos, em tabelas, para a criança já ir aprendendo como lidar com isso. Assim como a gente faz com gráfico de aniversariantes, por exemplo, né? Ó, tem um livro aqui que ele é maravilhoso, ele se chama Matemática, tá vendo? Matemática de 1º ao 5º ano. Ele é da Kátia Stocco é maravilhosa, né? Kátia Stocco Small, Maria Inês Diniz, Patrícia Cândido, e tem só jogos, ó. Eu separei alguns aqui para vocês, só tem jogos nele. É do 1º ao 5º ano, tá? E dentro desses jogos de matemática, eu separei 2 dessa referência aqui para falar para vocês, que é o Borboleta, acho que não dá para ver que é muito claro, né? Ó, Borboleta, acho que agora deu, Borboleta. Então, a referência é de Kátia Stocco e Maria Inês Diniz e Patrícia Cândido. Borboleta, o que elas propõem? Baralho, gente, quer outro recurso para trabalhar matemática? Olha isso aqui. O próprio Uno, né? Olha aqui. Baralho. Dominó, tá na outra folha. Espera aí que eu vou virar minha folha. Ó, trilha da divisão, bingo de formas, dominó, tudo isso dá pra gente trabalhar conceitos matemáticos, tá? Então, ó, deixa eu assinar para quem tá entrando aqui no Instagram. Facebook, tudo bem aí? Vocês estão aí? Não caiu não, né? Tá tudo ok. Boa noite para quem tá chegando. Seja bem-vindo, minha casa é sua casa. Nossa casa vai entrar em reforma. Eu tô mudando decoração só. Pintura, essas coisas, então deu uma baguncinha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Minha casa é sua casa. Sejam bem-vindas, gente. Compartilhe, isso mesmo. Ó, baralho. E o que elas trazem nessa proposta de borboletas? É assim, ó. A criança pega 3 cartas, só que antes disso, você trabalha com a letra A, representa o número 1, tá? As figuras a gente vai tirar, tá? Dama, valete, essas coisas. Gente, eu sei jogar baralho, hein? Não sou de jogo, nada assim, mas eu sei jogar baralho. Então, vamos lá. Por exemplo, ó. Então, cada criança vai pegar 3 cartas. 3, tá? Ó, 3 cartas. Então, cada criança pega 3 cartas. Você põe na mesa 7 cartas. Aí, você põe sobre a mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas viradas o número para cima. Qual que é o desafio aqui? A criança tem que somar... Não sei porque que eu vou ler. Somar. O que aconteceu com o meu nariz está com batom? O filtro errou, gente. Agora voltou. Ó, vocês têm que somar a carta. Tá vendo que eu peguei? Deu 10, ó. Um 3, um 5 e um 2, ó. Facebook, 3, 1, 5, 2. Então, essa é a minha carta. Vai estar disposta sobre a mesa 7 cartas. Então, a gente vai fazer regra porque é um jogo. Um de cada vez. Horário, sentido horário ou sentido anti-horário, não sei, João Kempo, vocês que definem com as crianças. E eles vão ter que, nas 7 cartas que estão dispostas na mesa, eles vão ter que pegar cartas que somem e dêem o mesmo resultado. Por exemplo, aqui, eu poderia pegar 2, 5. Quando eu junto, eu faço um montinho que formou igual essa primeira. Só que isso aqui tem que ficar exposto, tá? Todo mundo tem que ver minhas cartas, tá bom? Todo mundo tem que ver minhas cartas. E aí eu vou para a mesa, por exemplo, tem as 7 lá
colocadas na mesa. Estou abrindo aqui, ó, em cima do meu computador. E aí eu pego 2, 5, ó. Formou 10? Formou. Então, eu peguei, eu fiz um montinho. Então, eu fiz um monte de 10. Essa carta aqui inicial permanece. Eu fiz um montinho. Reponho a carta que eu tirei. Eu tirei 2, eu reponho 2. A vez do próximo. E aí, nós vamos fazendo isso, tá bom? As crianças, no final, quem tiver mais montinhos que conseguiu formar, é o vencedor. Dilane, mas ela olhou lá, não tinha, não deu para formar. O que acontece? Ela passa a vez, né? Ela passa a vez e é o próximo. Então, quanto mais montinhos eu tiver que forma a mesma quantidade inicial, e não importa a quantidade, tá? Eu posso pegar mais de 3 cartas, o que vale é a soma, Então, ele tem que olhar, olha o desafio, ele tem que olhar, somar e ver as possibilidades, porque o 10 eu posso fazer com 3 cartas, eu posso fazer com 2 cartas, eu poderia pegar aqui, ó, o 5, 4 e o Ás, que vale 1. Então, tem várias formas de eu somar e dar 10. Então, este é um jogo que ela traz aí pra gente de proposta. Vocês conheciam? Coloca aí, borboletas. Ai, meu celular quase caiu, doida. Fico clicando para dar oi para vocês. Entenderam? Quer que eu repita? Deu para entender? Acho que deu, né? 8h40. A Dani não veio hoje para me dar. Quem tá aqui? Ana Lobo. Ana, querida, boa noite. Tudo bem? Deu para entender? Então, esse é Borboletas. Tá aqui no livro de Kátia Stocco. E é muito simples de jogar, ó. Dá para jogar... acho que até no online dá pra gente adaptar isso, gente. Vamos pensar em adaptar isso para o online? Dá pra gente fazer no online isso aqui. Ah, mulher, tu chegou. Conheço como Nunca 10. Ah, tem o Nunca 10 também, mas é de uma outra forma, né? Porque aqui não tem a regra de não formar 10, né? Por exemplo, é o número que vier. Eu posso pegar 3, 7, por exemplo. E ele tem que somar, tá? Ele tem que somar e vai dar, e ele vai ver o resultado, e ele vai ter que fazer a mesma coisa com os que estão na mesa, tá? Então, essa é uma proposta. Ó, outra coisa que eu marquei aqui para vocês. Trilha da divisão. Trilha da divisão, que elas trazem ali também. O que é isso? Você pega vários... Peguei até um papel aqui que eu rasguei agora, ó. Você monta vários papéis e você coloca algumas divisões aqui já prévia. E dê boa noite, tudo bem? Tá sol aí em Fortaleza? Olha aqui, ó. Então, você faz vários desses e coloca e deixa na sala. Então, joga-se o dado uma vez de cada criança. Criança acertou, veio o resultado, você monta uma trilha no chão com as crianças ou na sala, e o resultado, a criança tem que andar o resto do resultado. Então, vamos lá. Trilha da divisão. Acho que eu falei adição, né? Você vai colocar divisão aqui. A criança tem que resolver a divisão. A divisão deu resto 2, a criança vai andar 2 casas. A divisão deu resto 3, a criança vai andar 3 casas. Edilane, a divisão deu 0. Exata, não sobrou, não teve resto. O que faz? Você volta 2 casas, não. Você passa a vez para o outro. Se você faz a divisão e cai na casa que já tem alguma criança, você volta 2 casas, na regra que elas criaram, tá? Eu estou falando segundo a referência aqui de Kátia Stocco. Mas você pode criar sua regra com as crianças. Então, vou repetir, tá muito quente. Aqui tá, imagina aí em Fortaleza. Ó, então, vamos lá. Trilha da divisão. Você vai pegar vários papéis, qualquer papel, você vai colocar várias divisões aqui para ser resolvida. E vai embaralhar, tá? Vai deixar lá no canto. Vem uma criança. A criança vem, pega a divisão, ela resolve. Deu resto 3, ela anda 3 casas. Deu resto 2, ela anda 2 casas. Deu resto 0, passa a vez.
Ela andou e caiu na casa que já tem um amigo, ela volta 2 casas. Ganha quem chegar na trilha primeiro. Então, a trilha da divisão. Eu fiz uma trilha envolvendo as 4 operações. Que legal, Rô. Par, ímpar, dobro, grupo. Foi muito divertido para os meus filhos. Olha aí, uns bons exemplos. É isso aí. Então, aí, por exemplo, né, a Rô já até ampliou isso aqui. Mas o que dá para a gente pegar? Uma ideia e transformar. Isso é adequar a atividade, isso é trazer para a nossa realidade. Então, eu vou fazer só divisão? Olha lá, a Rô disse que fez de várias. Pode ser. Eu posso pegar essas mesmas fichinhas e fazer uma trilha de fração? Posso. Eu posso fazer uma trilha, quem está aí me assistindo, que já trabalha os conteúdos, né? Raiz quadrada? Posso. Então, eu posso fazer vários desafios aí, usando jogos com as crianças. Mas não esqueça, jogos têm regras, têm vencedores, e motive a criança, porque senão ela vai fazer por fazer e vai ficar como uma atividade qualquer. Não vai ter um desafio, não vai ter um ganhador, não vai ter um motivador. E a gente sabe que trabalhar com jogos e brincadeiras, a gente também tem que trabalhar aí o comportamento das crianças, do saber ganhar, saber perder, né? Isso faz parte aí do jogo também. Postei no Insta. Olha, Rô, eu vou ver então. Eu olho de vez em quando eu olho suas postagens, mas eu não me lembro desse. Você fez trilha no chão? Foi isso? Fiz uma trilha envolvendo as operações. Por que eu tô perguntando? Cris, Sergipe! Ai, que delícia, gente. Adoro quando vocês falam. De onde eu sou, gente? De Bastos. A minha cidade produtora de ovos. Aqui faz até ovo em pó. Então, ovo é aqui mesmo. Por que eu estou perguntando se é trilha de chão? Porque eu posso fazer um circuito, eu já fiz isso usando sulfite. Cada folha de sulfite era um quadrinho da trilha para eu não sofrer e ficar fazendo coisa lá em papel pardo, não sofra. Papel pardo. Então, cada sulfite numa cartolina lá, tá falando. Olha lá, Rô, isso que eu não fiz. Eu peguei o sulfite, cada sulfite era um quadrado, entendeu? E fui colando no chão. Pronto. Tive meu espaço. É muito mais rápido. Se você quiser, você pode até plastificar isso e deixar, né? Por quê? Porque pode ser feito também a trilha em papel, como a Rô fez em cartolina, talvez maior, para eles jogarem, e tem um pino para ir representando o jogador. Ou eu posso, eu mesma, ser o próprio pino lá, né? O jogador, e eu vivenciar aquilo ali de corpo, de movimento total. Então, tem essas 2 opções aí. Normalmente, na educação infantil, a gente utiliza muito esses movimentos maiores, né, corporais, a própria criança indo lá pulando de quadrinho, andando no quadrinho. E a Rô fez isso esses dias com sílaba, que ela veio me perguntar aqui, de um trabalho que ela fez. Ela veio conversar, falou, e a gente falou sobre trilha, não trilha, mas era de pular em sílaba, né, Rô? Então, esse movimento corporal também trabalhando coordenação motora aí da criança. Deixa eu ver, gente, a hora. Já tá terminando minha hora, né? Bingo das formas, eu já disse para vocês. A trilha silábica, de divisão silábica. Ó, a trilha da divisão tá até aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é indicada para o 3º ano. Sabe o que é legal desse livro? Ela traz a indicação, tá? Então, ó, vou mostrar aqui. Ó, deixa eu ver como vocês estão vendo. Ó, tá vendo? Trilha da divisão, a indicação, 3º ano. Aqui, ó. 3º ano, tá vendo? E aí ela traz até exemplo, eu tô mostrando pro Facebook, já mostro pra vocês. Ela traz até exemplo das divisões, ó, tá? Ó, ela traz até exemplo das divisões. E sabe o que é legal dessa proposta das meninas, das professoras? Depois ela sempre pede para explorar e ela pede um desenho. A criança fazer a representação de como foi participar daquele jogo. E por quê? Porque aí vem algumas questões, né? Então, eles têm que desenhar. Olha aqui as crianças desenhando a borboleta, a primeira que eu falei que é com o baralho. Ó a representação que eles fizeram, ó. Tá vendo, ó? A criança desenha Posto. Ô, Luana, na hora que eu subir o vídeo, eu coloco a referência, tá? Eu posto. É um livro total de jogos, total. Do começo ao fim, ó. É jogos e tem o modelo. Quando tem dado, quando tem tabuleiro, ó, ela traz o modelo. É maravilhoso, ó. Tá vendo?
Então, tem todos os modelos. Tudo vem modelo, ó. Tem vários aqui. Segundo, quinto ano, não tem do primeiro, tá? Aqui. Ela até faz referência aqui que é a primeira série, não o primeiro ano. E é muito bacana esse livro. E Stocco é maravilhosa. A Cátia Stocco não precisa nem falar nada, né? É um grande nome aí na educação pra gente. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, não, você assinou. Que legal. Posta a foto do livro? Posto, sim. Então, esse movimento, ó, todos têm a representação depois, que é explorado com as crianças, ó. Como foi participar do jogo da brincadeira? Isso é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. A gente encerra ali. Encerra, não. A gente joga, tem o resultado, depois fica assim... Esse outro momento, olha a grandeza desse outro momento, de depois ele ir... Não é desenhar por desenhar. Para a professora sentar ou para a gente matar tempo. Dentro dos desenhos, da reprodução de como foi ele dentro do jogo, porque ele representa as jogadas, a jogada que ele mais gostou, a jogada que ele ganhou. Por exemplo, nesse da borboleta, qual foi a jogada que você ganhou? Quais cartas tinham na mesa? Quais combinações você fez? Então, eu também estou sistematizando isso, a criança está representando isso, e ela está conseguindo resolver um problema do jeito dela, né? E ela está conseguindo representar aquilo. Então, é muito melhor do que mecanicamente. E parece que eu sinto nesse livro que é um fechamento da atividade. Porque parece que a gente vai dando atividade e as coisas vão ficando meio soltas pelo caminho, às vezes. Então, olha que momento bom da gente depois... Preciso fazer isso em todos? Não. Mas a gente pode aí, é um convite meu para vocês, para a gente começar a fazer hábitos disso. Olha, alguns a gente faz, outros não, porque senão a gente vira a regra também e fica chato pra caramba a aula de novo, né? Porque toda vez eu sei que eu vou jogar, eu vou ter que desenhar. Tem criança que não gosta de desenhar, e aí? Né? Então, fala, oh meu Deus, mas vai jogar de novo. Lembra da ludicidade? O lúdico tem que ser prazeroso, não adianta eu achar muito bom e o outro não tá gostando. Então, tem que ser prazeroso. Vamos despertar esse prazer nas crianças aí, tá bom? E é isso. Eu preciso encerrar, senão não salva a minha live. Terça-feira, live no YouTube. E eu tô com uma parceira nova. A Rosana eu conheci aqui numa live minha, Aprender Brincando. Numa live minha. A Rosana tá aí no meu curso. É uma pessoa maravilhosa. Aprendi a amar como amiga e como professora também. Respeito muito o trabalho dela. Ela é muito bacana. E eu convidei ela para parceria. Então, ela é da minha equipe agora. Tá, Ró? Contei. Rosana faz parte da minha equipe e nós vamos aí valorizando professores, né? Porque é uma professora maravilhosa. Eu adoro conhecer vocês, gente. Oi, tudo bem? Então, a Rosana faz parte aí do Professora Fora de Série, que nós estamos lançando. Amanhã tem uma comunidade. O que é essa comunidade? Você vai participar e vai receber materiais exclusivos que eu não posto nem aqui no Facebook, nem no Instagram, tá bom? Planos de aula, sequências completas para você desenvolver. E a Rosana é parceira nisso, nessa montagem. Então, eu convidei, a Rosana aceitou, e eu estou muito feliz da Rosana fazer parte da minha equipe agora, tá, Rô? É uma querida, chega a arrepiei aqui, Rô. Então, eu vou lançar mais sobre isso, mas quem entrar, e não tem mensalidade, é um único valor, você paga, entrou, você vai ficar aí recebendo material, todo mês sobe, chega lá no seu e-mail, ó, chegou material novo. Planos, atividades para você baixar, imprimir, sequências didáticas, tudo pronto, exclusivo para você. Vem ser professor fora de série com a gente. E eu e a Rosana, ou só eu, não sei, a Rosana já destravou de live, participar e nós vamos soltar o link amanhã. É o único valor, você não vai pagar mensal isso, tá? Pagou uma vez, está lá dentro, eu fiz um mini curso para você já de brinde. Eu que agradeço, confiança, porque você veio fazer meu curso, eu vi todo o seu desenvolvimento, maravilhoso o seu trabalho, e eu quero minha equipe, pessoas maravilhosas como você. Então, você paga uma única vez, e aí todo mês, esse mês você já tem um curso, já ganha material, e o mês que vem, eu vou, e tem mais uma amiga que também está como parceira, Débora, e nós já estamos começando a preparar materiais para vocês. E não vai estar disponível para quem não faz parte do Professores Fora de Série. Meus alunos aí, quando faz meu curso, eu já considero da comunidade minha, Professores Fora de Série. Mas resolvi expandir isso. Como? Muita gente me pede material aqui e eu sozinha não estou dando conta. Eu preciso formar
essa equipe, né? Então, você, quem sabe, está aí dentro do Professores Fora de Série ou dentro do meu curso Alfabetização. E quem sabe também, gente, vem fazer parceria, você vem junto com a gente aqui, tá bom? É isso. Então, Professores Fora de Série, quer? Vamos fazer. Nós vamos fazer de creche ao 5º ano material, tá? De creche ao 5º ano. As meninas do infantil precisam muito material. Exclusivo só para nossa comunidade, né, Rô? Professores Fora de Série, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Amanhã eu falo mais sobre isso, tá? E amanhã eu lanço aí, a gente lança eu e a Rô, eu não, né? Agora eu tenho uma equipe maravilhosa aí com a Rô junto. E tá crescendo. E tudo para ajudar vocês, tá bom? Ó, beijo, ficam com Deus, compartilhem isso aqui. E não esqueçam de vir aqui com a gente, tá bom? A gente se vê no history. Posta a foto do livro. Vou postar, Mônica, vou postar e vou postar a referência lá na legenda, tá bom? Será muito bom, com certeza, Rô, tô super animada. Muito feliz de ter você no... Vai ter live o quê? Lu, terça-feira do YouTube tem. Vamos lá, vamos encerrar, senão eu não consigo fechar aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, o celular tá pegando fogo. E até terça-feira na live do YouTube, então, mas amanhã a gente aparece aí. De repente eu faço uma live entrando, se a Rô quiser também, pra gente lançar aí a comunidade efetivamente aí pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até terça. A gente vai dando mais detalhes aqui pra vocês, tá bom? Vou montar uma caixinha, eu já coloquei uma caixinha.